Vamos agora para circuitos elétricos. Eu já começo aqui com um circuito misto. O que é um circuito misto? Um circuito misto ele tem tanto associação de resistores em paralelo como associação de resistores em série. Isso é um circuito misto. Vamos ver o que a pergunta está perguntando. Para a associação da figura, a resistência equivalente entre os terminais A e B é igual a... Então ele quer saber a resistência equivalente desse circuito. O que é resistência equivalente? Uma resistência que, quando trocada por todas essas, vai equivaler a essas daí. Ou seja, se eu aplicar, por exemplo, uma certa voltagem U entre os terminais, vai fazer gerar uma corrente elétrica I nesse circuito. Se eu trocar todos os resistores por uma resistência só, que equivale a essas, também, quando eu aplicar uma tensão 1, vai ter a mesma corrente I. É isso que é um resistor equivalente. Então vamos ver. A corrente que vai sair do terminal A vai passar por esse resistor. Quando chegar aqui, ó, perceba, deixa eu trocar a cor da caneta, que nós temos um nó, um ponto em que a corrente elétrica vai poder se dividir. Uma parte vai para cima, uma parte vai para baixo. Vai em quantidades iguais? Nesse caso aqui não, porque os meus dois resistores são diferentes. Mas, quando eu tenho um nó, isso indica que eu tenho aqui, ó, uma associação em paralelo. Dois resistores em paralelo, a resistência equivalente vai ser R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2, né? Considerando que o 3 é o R1 e o 6 é o R2. O que eu vou ter aqui? 3 vezes 6, 18, dividido por 3 mais 6, 9. A resistência equivalente aqui nesse pedacinho apenas vai ser 2 ohms. Ou seja, eu posso trocar esses dois resistores por um só de 2 ohms. Corrente continua seguindo. Quando chegar nesse ponto, ela vai poder seguir dois caminhos, o de cima e o de baixo. Então isso indica que o fio de cima e o fio de baixo estão em paralelos. Mas repare que no fio de baixo eu ainda tenho dois resistores que estão em série. Então, dentro da associação em paralelo, tem uma resistência em série, tem uma associação em série. Nessa associação em série, a resistência equivalente vai ser, em série eu somo os resistores, então vai ficar 5 mais 7, 12 ohms. Ou seja, eu posso trocar esses dois resistores por um apenas de 12. Vou desenhar novamente agora o meu circuito com essas modificações. Então eu tenho aqui, ó, um resistor 4 ohms. Esses dois aqui eu vou trocar por um de 2 ohms. Virei aqui. Tenho mais um resistor de 1 ohm. Virei aqui na parte de cima, eu tenho 4 ohms. E na parte de baixo, agora eu já troquei esses dois por um de 12. 12 ohms. A e B. Então veja que eu já dei uma simplificada no meu circuito. Uma boa simplificada no meu circuito. Vou pegar o outro aqui agora. Outra cor para desenhar. Então aqui eu tenho a corrente que vai sair aqui do A, vai passar aqui pelo resistor de 4, vai passar pelo resistor de 2 e vai passar pelo resistor de 1. Isso indica que esses três resistores estão ligados em série, porque eles têm a mesma corrente elétrica. Então, se eles estão associados em série, eu posso trocar esses três resistores por um resistor que vai ter uma resistência equivalente de 4 mais 2 mais 1.
A associação em série eu somo os resistores. Então 4 com 2, 6, com 1, 7 ohms. E veja que aqui a corrente vai chegar e ela vai poder se dividir. Se a corrente se divide, significa que os resistores estão ligados em paralelo. Se eu tenho só dois resistores em paralelo, eu posso fazer que a resistência equivalente vai ser R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Isso daqui vai dar... Eu não vou fazer a multiplicação. Aqui vai dar 16. Por que eu não vou fazer a multiplicação? Ó, 4 com 16 sobra 4. 12 dividido por 4 sobra 3. Então vamos simplificar esse circuito agora. Eu tenho o seguinte, ó, o ponto A. Eu troquei esses 3 resistores por um resistor de apenas 7 ohms, que está aqui em cima. E os 2 resistores lá embaixo eu troquei por um de 3 ohms. O que vai acontecer? Vou trocar novamente a cor da minha caneta. A corrente elétrica que vai sair aqui, ó, vai passar pelo resistor de 7 e também vai passar pelo resistor de 3, indicando que os dois estão em série. Resistência equivalente de resistor em série, eu vou somar os dois. 7 mais 3, resistência equivalente, 10 ohms. Alternativa 2. Uma questão bem completinha aí para a gente entender a associação de resistores. Essa é uma associação mista e a gente precisa saber lidar com esse tipo de associação para simplificar e poder encontrar aquilo que a questão está pedindo.